Vamos começar a nossa pregação em defesa da fé católica, desmistificando as mentiras protestantes. A Imaculada Concepção de Maria, professor Ferreira versus João Victor Mariano, diácono católico. Olha só, cara. Você pega esses protestantes, esses doutores, esses historiadores, esses teólogos, etc. Eles negam o que é explícito na Escritura. Me mostra na Escritura onde Maria não é imaculada, me mostra na Escritura onde Maria, capítulo e versículo, pecou, etc. Não tem como. Mostra na história os pais da igreja, tal, etc. Não fala documentos, tal, dogmas, ou bulas papais e ciclas. Os pais da igreja negando ali depois dos cursilhos os dogmas. Não tem como, cara. Aqui é mais um protestante doutor que vai ter um debate com o diácono João Vitor. Tomara que ele tome um couro para parar de ser mentiroso, para parar de ser caluniador, porque é uma só igreja e coluna sustentar por a verdade. Eu, servo Roberto, só acredito na só Escritura, com a interpretação do magistério. A interpretação correta. Debate entre católico e protestante sobre a Imaculada Conceição de Maria. Vamos, sem mais delongas, soltando o vídeo do nosso querido diácono João Victor Mariano. Claramente a Imaculada Conceição. Os protestantes, eles sempre vão ter que olhar para trás mesmo e engolir o fato de que a igreja sempre acreditou em essas questões. Até se formos já agora utilizando também... Por isso que ontem eu estava orando, veio um negócio na minha mente, no meu coração. Por isso que os protestantes, eles negam a tradição. Por isso que os protestantes, eles negam o magistério. Para as pessoas não ter acesso a esses documentos. Para as pessoas não ter acesso a falas e escritos de pais da igreja que declarou que Maria é imaculada. Por isso que eu, protestante, só acredito na sola Escritura. O magistério, a tradição, é errante, não é infalível, tal, etc. Por isso, se você negar a tradição e o magistério, a pregação oral dos apóstolos, os escritos, jamais você vai ter noção, ter conhecimento. Como foi passando desde o primeiro século, segundo século, terceiro século, como os apóstolos pregaram, como os apóstolos deixaram sucessores, como a igreja surgiu, quem foram os sucessores. Se você negar a tradição e ficar só com a interpretação individual da Escritura, a minha interpretação, nunca você vai conhecer esses contextos. Por isso que eles negam a tradição magistério, para você não ter acesso e nem ter vontade de entender os pais da igreja, que todos são unânimes a respeito da Theotokos. As questões. Até se formos já agora utilizar também a questão tardia do século XII, quando São Bernardo de Claraval disse que não acreditava na Imaculada Conceição, na festa, porque nesse momento da história ela já está sendo assim divulgada pela igreja, né? Mas aí ele vai, ao escrever a igreja de Lyon, né? Uma carta chamada aos cânones de Lyon, onde ele vai afirmar, olha, mas se no futuro a igreja definir diferente de mim, fiquem com a igreja, fiquem com a Santa Sé de Roma. Mas isso já mostra que até esse fato os protestantes têm que assumir, de que olhando para o século XII, por exemplo, ainda faltavam 3 séculos para o surgimento, 3, 4 séculos para o surgimento do protestantismo, e essas questões já eram tratadas na igreja. Olha a visão, historicamente, que o diácono está apresentando. Aí o professor diz que é professor de grego, que vai totalmente amputar, distorcer essa questão. São Bernardo de Carnaval, ele fica com a igreja. Mas a igreja, muito antes, já acreditava. Isso não é suficiente para vocês entenderem que vocês pegaram o bonde andando? Né? Então, mais um achado aí, é interessante que eu queria falar sobre isso. Eu vou debater sobre o dogma da Imaculada Conceição no dia 5 de março. Olha que interessante, esse debate vai acontecer num canal ortodoxo, né? Olha que interessante isso. Então, vamos ver a visão do doutor. Nosso querido diácono
João Vitor Mariano. Será um debate respeitoso no campo das ideias. Esse debate será no canal Teologumena do meu amigo professor Wesley, que mora ali em Atenas, na Grécia, é professor ali em Atenas, na Grécia, da Igreja Ortodoxa, um grande professor também da língua grega, principalmente do grego moderno, fala fluentemente. Estamos juntos em um projeto de tradução de uma grande obra da família 35, obra esta Teologumena, professor Ferreira, protestante. Divulgue esse debate, será de fato... Olha só, quais são... Aqui ele está fazendo a propaganda do debate, né? Olha só, é simples entender isso, pô. Vou pegar outro vídeo dele aqui, ó. Como vamos entender esse mistério, essa graça desenvolvida os dogmas pela igreja, pô. Como foi desenvolvido esses dogmas? Como foi finalizado esses dogmas? Como a igreja, que é coluna sustentável da verdade, festa da igreja, monte fora da igreja, será conhecido pela igreja. Que igreja? 1 Coríntios constitui o primeiro dos apóstolos, Mateus 16, sob o tipo de firme a igreja. Efésios 4, uma só fé, um só batismo. Vai degustando ao passar do tempo. Os apóstolos, quando eles morrem, a última revelação foi dada ao apóstolo João, eles deixam sucessores, bispos, diáconos, para preservar intacta, como diz Paulo em 1 Coríntios 1:2, a palavra proclamada oralmente. E os dogmas, como se prova um dogma da virgindade da Teotocos? Simples. Evangelho de São Lucas e Evangelho de São João são umas provas convincentes cabal que tiraram para desenvolver, para entender, para degustar, para entender essa finalidade do dogma. Por que imaculada? Porque Cristo veio de uma mulher imaculada. Porque Cristo, ele é um imaculado. Como Eva era imaculada e Adão era imaculado. Ambos imaculados. Cadê a genealogia de Adão? Não tem. Cadê a genealogia de Cristo? Não tem. Que Cristo não vem por um esperma de um homem. Não. É graça, ação misteriosa, a teofania do Espírito Santo. Por isso que, quando você vê ali a analogia, tanto de José, não tem filhos. Se tivesse filhos, José gerou Jesus, de tal, etc. Não tem. Mas outra prova cabal que Maria é imaculada. A profecia de Isaías 7,14. Eis que Deus vos enviará um sinal. Apocalipse 12, que sinal é esse? Uma mulher revestida de sol. Que mulher é essa? Estava grávida. Se Maria não é imaculada, o verbo não é o Cristo. Esse conhecimento. Os caras querem entrar, os caras querem debater falas de paz da igreja que já foi proclamado, que já foi debatido, que já foi discutido. Os caras querem teimar e usa falas de paz da igreja que negava a Virgem Maria. Como, por exemplo, o próximo vídeo aqui que eu vou pegar aqui, muito interessante. Esse professor aqui protestante tem muitos vídeos também falando da Virgem Maria. Aqui, ó. Vamos continuar aqui. Plausível, né? Como a doutrina católica romana coloca Maria, espera-se que pelo menos alguma menção no nível em que ela é referida apareça em algum momento da escritura dentro da teologia paulina, petrina, enfim. Espera-se isso, né? Mas a Rearte de Eduardo Farias, olha só, se Maria é tão importante, por que São Paulo não menciona Maria? Olha só, olha, os caras, eles usam de tanta... São Marcos também não cita Maria. Mas São Lucas cita. São Mateus cita. Isaías 7,14 cita. Apocalipse 12 cita. Mas por que São Paulo não cita? Cita assim, Gálatas 4.
ao termo que São Paulo usa para se referir a toda pura, a divinícia da Santíssima Virgem Maria. 1 Coríntios, ó. Não, Gálatas, né? 4:4, ó. É só. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei. Ó. Quem São Paulo está citando? Essa mulher, meu querido. Oh, meu Deus do céu, cara. Você dá um microfone para esses 10 protestantes aí, cada um vai falar cada barbaridade, cara. Ele está refutando aqui esse pastor Eduardo Farias, né? Em algum momento da escritura, dentro da teologia paulina, petrina, enfim, espera-se isso, né? Mas a grande ausência dessas menções, né, como eles colocam Maria, é uma grande pedra no sapato dos católicos aí, na minha opinião. Mas vamos ver como que o Eduardo Faria vai argumentar e a gente vai contra-argumentar aqui nesse vídeo, tá bom? Então já deixa o seu like, se inscreve se você não é inscrito, deixa um comentário, ativa as notificações e vamos nessa. Bom, vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é o que é a Bíblia. A Bíblia não é um manual de teologia dogmática. Tudo que você... E a visão de São Paulo não é falar a respeito da Virgem Maria. É falar do Verbo. Quem vai falar da Virgem Maria tal são os... Na verdade, são os bispos da igreja, os sucessores dos apóstolos, que vão degustar sobre esse dogma. Quando vai falar ali da teologia, da cristologia, não tem como você sair falar de Maria sem citar Cristo, sem citar o Verbo. Por que Maria é imaculada? Por causa do Verbo. Por que Maria foi cheia de graça? Por causa do Verbo. Por que Maria é bendita entre as mulheres? Por causa do Verbo. Por que Maria é bendita entre as mulheres? Por causa da Virgem Maria. Por que o Espírito Santo de Cristo? Por que o Espírito Santo desposou ela? Por causa de Cristo. Todo o mistério salvífico. Por que o anjo vou saudar ela? Por causa de Cristo. É totalmente focado a Cristo. Quando você ora a oração Ave Maria, não é focado a Virgem Maria, é focado a Cristo. E etc. E etc. E aí vai. Os caras estão à sede de tentar refutar o ex-pastor Eduardo Farias, né? Os caras cataram um rancho, uma raiva, porque ele deixou o protestantismo. Um manual de teologia dogmática. Tudo que você precisa saber sobre teologia sistemática, você vai encontrar nas Sagradas Escrituras, igual como Paulo vai dizer a Timóteo que toda a Escritura é inspirada, útil para a repreensão, para o ensino, etc. Então, sim. Mas sim, meu querido, como toda a Escritura é inspirada por Deus, certo? Mas, e sem a visão da igreja? Será que, vamos melhor ainda, toda a Escritura é inspirada? Por que vocês tiraram os 7 livros? Se toda a Escritura é inspirada, por que vocês não acreditam na profecia em Mateus 16 e 18? Se toda a Escritura é inspirada, Cristo deixou os apóstolos, apóstolo 2. Toda a Escritura é inspirada, 1 Coríntios, Deus constituiu primeiramente aos apóstolos. Então, se toda a Escritura é inspirada, você tem que acreditar então na coluna da verdade. Mateus 28, 20, porque o Espírito Santo aí assiste a igreja. As apóstolos 2 surge ali a igreja pública. Como os apóstolos pregou? Como os apóstolos construíram a Escritura? Com a pregação oral. Então, essa analogia, esse termo, cata católicos que não lê Bíblia. Se toda a visão do Paulo, ele era quem? Perseguidor. Atos dos Apóstolos 9, você vê quem Paulo está perseguindo. A igreja. E Cristo apareceu, sabe por que você está me perseguindo? Paulo perseguia quem? Os cristãos. E Cristo aparece a Paulo falando, por que você me persegue? E Gálatas 7, Paulo falando dois evangelhos. São apenas pessoas que semeiam confusão. E essas pessoas que semeiam confusão, pega a Escritura, começa a pregar, tal, etc. Elas veem toda a Escritura inspiração divina, ou inspiração pessoal, ou revelação pessoal, ou interpretação pessoal. Porque se você negar isso, cara, sim, toda a Escritura é inspirada, amém. Então, por que as suas Bíblias é incompleta?
O protestantismo ele vem através da Bíblia, correto? E a Escritura vem da igreja. Olha a diferença da teofania do mistério salvífico da Escritura. Quando o protestantismo vem da interpretação da Bíblia, a Bíblia vem da igreja. Pelo amor de Deus, ô amigo João, você está andando muito com esses caras aí, pô. Etc. Então, sim, tudo que nós precisamos para saber a respeito da nossa teologia, como nós vamos fundamentar a nossa teologia, ter uma compreensão da fé. A teologia luterana, a teologia calvinista, a teologia adventista, a teologia mormonista, a teologia da Universal, a teologia da Assembleia, a teologia... Qual teologia, meu querido? Está nas Sagradas Escrituras. Inclusive, é assim que Jesus vivia a sua vida. Quando questionado a respeito de um assunto, ou quando ele ia agir de determinada maneira, ele dizia, está escrito. As Escrituras que Jesus... Mas nem toda coisa está escrito. O Sermão da Montanha, ele falou, está escrito aqui? Não, cara. Ele usou vários termos citando a Escritura, mas usou vários termos com sua própria autoridade. O Antigo Testamento eram a base de toda a sua moral, fé, conduta e doutrina. Porque com nós cristãos, com todo o Novo Testamento compilado, o cânon fechado, esse presente que Deus nos deu, que a Bíblia de si mesmo diz que ela é inspirada, porque nós não usaríamos esse livro. Esse cânon fechado vem... Quem degustou em cima disso? 4 séculos em debate, em discussão para definir a Escritura. A igreja, meu querido. Então, vocês devem agradecer graça à igreja. Vocês têm uma Bíblia debaixo da mão para botar debaixo do sobaco? Graça à igreja. Para definir as nossas bases teológicas. A revelação bíblica vai se desdobrando progressivamente. E quando a gente pensa no Novo Testamento, por exemplo, as comunidades cristãs vão surgindo por meio da pregação oral dos apóstolos, e só num segundo momento que surgem os documentos do Novo Testamento. Perfeito, aqui não tem nenhum erro, né? A igreja começou a existir com a pregação dos apóstolos. E antes de ter os escritos do Novo Testamento, todo o evangelho, toda a disciplina era feita oralmente. Até que os apóstolos, prestes a morrer, acharam necessário registrar essa doutrina, esse evangelho, nos documentos. O católico, ele vai meio que falar, tem coisas que não estão escritas, mas que passaram só oralmente e tal. Esse é um argumento bem fraco, tá? Pelo amor de Deus, pô, quando eu escuto esses caras... eu não quero nem ver o vídeo desse cara mais, misericórdia. Ah, não, mas nós aceitamos. Não, a pregação foi pregada oralmente, mas essa pregação oralmente é um argumento muito fraco, etc. Cara, vamos aqui desenhar o Novo Testamento, como foi pregado, como foi guardado, como foi preservado, a quem foi confiado, a quem são as testemunhas vivas, quem que se deixou esse mistério, quem é o responsável, quem é a autoridade. Tinha a Escritura, o Novo Testamento, para os apóstolos abrir, consultar, degustar? Não tinha. Os apóstolos, você tem que ler o livro de Eusébio Cesareia, História Cristiana, para você entender um pouquinho a raiz, a fonte, não visão desses caras. Os apóstolos não tinham, eles não achavam necessidade para escrever a pregação. É porque a igreja vivia da pregação oral, transmitido pelos os discípulos que caminharam, que conviveram com Jesus Cristo, e esses discípulos que conviveram com Jesus Cristo deixou sucessores. As comunidades, bispo, 1 Timóteo 3 ali, você vai entender do 1 em diante, você vai ver bispo, diácono. E Paulo fala, a igreja é coluna, porque a igreja guarda essa verdade, transmitida pelos apóstolos, por inspiração de João 16, 13, o Espírito Santo, que desceu em Atos Apóstolos 2, primeira pregação de São Pedro. Como São Pedro pregou ali em Atos Apóstolos 2, do 14 em diante, oral, citando também muitas profecias do Velho Testamento. Tinha uma Bíblia tal? Não, cara.
Como a igreja sobreviveu à pregação oral. E como você conseguiu essa Bíblia? São Damas, primeiro, chama São Jerônimo, um doutor influente em traduzir escritos, tal, etc. Compilou, organizou as cartas que tinha fragmento nas Tessalonicenses, ou as cartas que tinha lá nas comunidades aos Coríntios, as cartas que tinha lá em Tessalônica, as cartas, fragmento que tinha lá em Efésios, os fragmentos, tal, etc. São Damas juntou tudo esses argumentos. São Jerônimo degustando, ele gastou quase a sua vida toda compilando, organizando a Vulgata Latina. E dela tem várias traduções, Ave Maria, Jerusalém, tal, etc. Para você ter essa Bíblia bonitinha. Como foi preservado essas pregações? Pela pregação oral. Por exemplo, você pega a história eclesiástica, ali, Eusébio Cesaré, narra que São Marcos não caminhou com Cristo. São Marcos não viveu com Cristo, mas era o discípulo de São Pedro. São Pedro pregando ali, onde ficou 25 anos em Roma, como vocês negam. Para vocês, quem fundou a igreja foi Constantino, ou Jorginho de Pararim falou que foi o imperador Teodósio, mas um protestante mandou um comentário aí também falando sobre isso. Ó, até Constantino já tinha se passado 32 papas. 313 ali. Até o imperador Teodósio, as fontes que eu estudei, 40 ou 37 a 40 papas. Não tem como Constantino ter fundado a igreja e nem imperador Teodósio. Porque a igreja já existia. O que eles fizeram é uma coisa muito simples. Oficializar o que já era ali em Roma. Uma coisa que ele fez, só oficializou. Mas a igreja era romana. Mas não tinha esse título romano. Só teve esse título quando o imperador declarou: essa religião aqui é do Império Estatal Romano. Mas era romano, porque 1 Pedro 5,13, Pedro está ali em Roma, onde ficou 25 anos, foi batizado, São Lino sucedeu seu lugar e por aí vai e tal, etc. Em 382, ali, o canto já foi definido. Por São Jerônimo, São Jerônimo. Simples entender isso. Por isso que você tem essa belezinha, essa Bíblia bonitinha. Os apóstolos usavam o Velho Testamento, a Septuaginta, a LXX, que tem exclusivo 7 livros. Por isso São Paulo fala, toda a escritura, ou exceto os 7 livros não é inspirado. Não, toda a escritura. Agora você vem com essa conversa, fala que para refutar o católico, toda a escritura é válida. Mas inclusive os 7. Não tem como, cara. Salve Maria, sou servo missionário Roberto, que eu não vou perder não tempo com o vídeo desse moleque aqui, é muito nojento, muito chato esses vidinhos dele, pô. Essa pincuinha, essa blá 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 blá, cara. Pegando vestígio dos seus professores. Tiago Dutra, Lucas Nozoli ou Pedro Gaiol, essas imundícias que você vê hoje em dia. De pregadores protestantes, teólogo protestante, com um propósito, digna a igreja católica. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês nunca vão destruir a igreja católica. Porque a igreja é a coluna central da verdade. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Salve Maria.